Olha só, estou preparando aqui os cortes para fazer um trabalho e os cortes que eu preciso são retângulos. Então, uma dica bem bacana, bem legal, toda vez que você tiver que cortar retângulos, dê preferência para que o fio do tecido saia no sentido do comprimento do retângulo. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu estou aqui com 2 retalhos pequenos, aonde vão dar para eu tirar alguns retângulos que eu preciso para esse meu trabalho. Então, vamos lá. Desse tecido aqui, esse de bolinha, o fio do tecido, ele está neste sentido aqui. Note bem, esse tecido aqui, ele ainda está irregular. Esse aqui não é o tamanho do pedaço que eu ainda preciso, do retângulo, são retângulos menores, mas só para demonstrar para vocês. Como por aí não dá para você ver o que eu estou vendo, eu vou marcar aqui com giz japonês, ó, só para você entender o que eu estou falando. Esse giz aqui depois ele apaga com o calor do ferro. Isso aqui eu tô só marcando para você entender o que é que eu tô querendo dizer, tá? Então, olha lá, o fio do tecido desse aqui de bolinha está neste sentido, ok? Ok, então tá. O desse pedaço aqui, desse retalho, ele está ao contrário, ele está aqui, tá? Natália, como que você faz para identificar o sentido do fio do tecido? Eu levanto o meu tecido, coloco contra a luz, que eu consigo ver quando a luz bate. Aqui você consegue ver certinho o sentido do fio do tecido. O que é o fio do tecido? É o sentido em que o tecido foi fabricado. Então, por isso que você vê, quando você coloca contra a luz, você vê tipo umas ranhuras mesmo, certo? No sentido, e isso é o fio do tecido, é o sentido que o tecido foi produzido, foi fabricado. Então, desse tá aqui, nesse sentido. Então, vamos lá. As peças que eu preciso são retângulos medindo 6,5 por 11,5. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a medida maior? 11,5, não é isso? Então, eu vou tirar aqui, no caso desse meu tecido aqui, eu vou tirar a medida de 11,5 neste sentido aqui, que é o sentido do fio do tecido. Então, vou tirar só um retângulo aqui. No caso, eu costumo já tirar com o tecido sempre dobrado para já cortar várias peças ao mesmo tempo. Mas aqui, para efeito de demonstração, eu vou tirar de um em um para que você veja. Então, olha só, eu vou, primeira coisa, refilar essa borda aqui, que até acho que ela tá boa, mas vou refilar aqui, ó. E já tô até fazendo pelo avesso para que você veja essas marcações que eu fiz, tá? Agora, viro aqui pro meu lado. Então, vamos lá. Se eu vou tirar o 11,5, que é a medida do comprimento neste sentido, a largura, quanto que eu preciso do retângulo? 6,5. Então, eu vou tirar o 6,5 contando daqui, dessa beirada pra cá. E depois, eu ajusto a outra medida de 11,5, tá? Então, aqui, ó. 5, 6,5, ok? Marquei o 6,5 ali. Beleza? Pronto, tá quase pronto o meu retângulo. Agora, vou refilar essa pontinha de cá. Aqui, ó, mais uma vez, tô fazendo um a um, só para demonstrar bem essa dica do fio do tecido, tá? Então, tá, já refilei desse lado aqui, agora eu marco o 11,5 dessa ponta que já tá refilada pra cá, tá? Se eu fosse cortar vários ao mesmo tempo, aí eu já faria diferente, mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra dica, tá bom? Então, olha lá, agora sim, estou com meu retângulo de 6,5 de largura por 11,5. Note, ó, que eu fiz 11,5 daqui para cá. Olha aqui aonde eu marquei, aonde que está o fio do tecido, certo? Vou recortar do outro agora, do de bolinha, tá? Agora, no de bolinha, eu vou recortar mais para que você veja como que eu faço
Então, vamos lá. Esse de bolinha, ó, eu marquei. O fio do tecido está nesse sentido aqui, onde que eu marquei, né? Só que esse eu vou recortar aqui pela direita, porque eu vou alinhar ele bem certinho, que ele tava muito irregular, essas bordas de cá. Então, ó, dobrei, vou primeiro refilar essa primeira borda aqui. Então, como aqui eu tenho uma dobra, olha só, isso aqui é uma dica extra, tá? Vou colocar qualquer uma das linhas aqui para que esse meu primeiro corte aqui saia bem retinho, de acordo com o fio do tecido. Pronto, belezinha. Então, olha só, fio do tecido tá nesse sentido? Tá. Então, eu vou tirar daqui, dessa beirada que eu refilei pra cá, qual medida? Medida de 6,5, porque depois o 11,5 eu vou tirar nesse sentido, ok? Ok, então vamos lá. Então, já acertei essa beirada de cá, né? Então, aqui eu vou tirar a medida de 6,5. Pronto, marquei 6,5, pronto. Agora aqui eu tenho uma faixa com 6,5 de largura. Agora eu venho tirando de 11,5 em 11,5. Então, eu vou acertar essa beiradinha. Okay. Viro para o meu lado esquerdo. E agora sim eu marco 11,5 da beirada que eu acabei de acertar, de refilar para lá. Nesse caso, eu já tô saindo com 2 retângulos, né? Ao mesmo tempo. Então, olha lá, olha o fio do tecido que eu tinha marcado, ó. Não tá no mesmo sentido do comprimento da peça? Para que isso? Sempre que for possível, você prefira fazer desse jeito. Às vezes, a gente tem alguns tecidos que não dá para tirar desse jeito, mas sempre que der, prefira fazer desse jeito aqui. Por quê? Porque no sentido na parte mais longa do retângulo, você vai evitar que esse tecido, ao costurar, ele ceda. Porque a tendência do tecido é ele ceder quando a gente vai passar a costura no sentido contrário do fio. Então, olha só, o fio do tecido tá aqui, tá? Se eu tiver que costurar aqui, e se essa parte aqui fosse muito longa, a tendência, só pela pressão do pezinho da máquina, pelo ato mesmo ali de costurar, ele pode ceder, ele pode aumentar, né, ceder. Então, tem casos às vezes que a máquina está um pouco desregulada, ou a pessoa não tem muita prática, põe muita pressão, acaba até entortando, né? Então, imagina você costurar ao longo de uma extensão um pouco maior, né? Então, por isso que é preferível você, a parte maior, a parte mais comprida da peça, colocar no sentido do fio, porque aqui ele trava, ele não vai ceder nesse sentido aqui do fio, certo? Então, essa é a dica de hoje. Aqui eu dei o exemplo, né? Olha só, tanto esse, né? Saiu o comprimento no sentido do fio e esse de cá também. Sempre que possível, prefira cortar desse jeito aqui, que você vai evitar que os seus tecidos entortem, cedam e acaba também entortando, às vezes, até o trabalho, tá? Principalmente se forem retângulos ou faixas, né, bem compridas. Aí, se for muito comprida, aí não tem jeito. É preferível tirar o comprimento no sentido do fio do tecido, ok? Então é isso. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.